Este é o podcast Pó Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple, além de bailarinos profissionais. Hosts em 2024 do Pó Dançar, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Sejam todos muito bem-vindos, em especial a nossa convidada, Adriana Salomão. Obrigada, Larissa e Nando. A gente vai ler um pouquinho aqui do seu currículo, que é um vasto currículo com muita experiência, principalmente no sapateado, né? Esse é só um corte e aí dentro da nossa conversa a gente vai explorando um pouquinho mais. Tá, então... mas eu vou fazer como a Fernanda chama, eu vou usar o currículo de vocês. Graduada em Educação Física, possui vasta experiência profissional nas modalidades sapateado, jazz e dança contemporânea. Coreografou e dançou em programas de TV, cinema, comerciais, shows e peças musicais. Integrou a CIA Stephen Harper e a CIA Nós da Dança durante 15 anos e atualmente participa dos principais festivais de dança do país como jurada, professora e artista convidada. Inclusive aqui no Festival de Dança de Joinville, você está ministrando cursos e sendo jurada também. E eu queria começar assim, a nossa conversa perguntando uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Como é ser jurada num festival com um nível tão alto assim, de apresentações? Cada vez é mais difícil, né? Os sapateadores, no caso o sapateado, cada vez O Brasil está muito talentoso. Tecnicamente. Uhum. Em todos os estilos de dança, em todos né? os estilos, né? Eu olho muito pro sapateado, mas... então, assim, a Nata, que chega, né? Muitos artistas maravilhosos, com certeza, né? Dentro do festival, mandaram seus vídeos. Então, a gente tem certeza que tem muita gente que não pôde entrar, mas são talentosíssimos. Então, assim, quando a gente entra no festival no Brasil, de cara, a técnica... Antigamente, era um fator, para mim, o primeiro fator, e que não era tão nivelado como está agora, e bom. Era o primeiro critério. Hoje em dia, não, eu tenho assim, uma tranquilidade na técnica. Então, é a técnica do vocabulário, né? A linguagem do sapateado. Uhum. Então, para mim é difícil. Então, eu preciso fazer os meus critérios. Senão, eu viajo... Eu esqueço que eu tô sendo jurada. Então eu fico... e agora, né? E vocês muito sem microfone. assistem de um lugar tão privilegiado ali, né? E aí dá vontade de só assistir. Que prazer. Então eu faço... É difícil. É difícil. Acho que vai ser sempre difícil, né? Mas eu preciso me organizar antes de começar. Eu conversei até no grupo, no dia seguinte, né? A gente conversa com os grupos. Eu preciso ter meus parâmetros. Eu contei para eles os meus parâmetros. Hoje em dia, para mim, a proposta do trabalho, porque eles estão em cena, né? O sapateado ele veio de uma dança que é de improviso, que não era de cena, né? Depois que ela foi popularizada com os musicais, filmes, mas trazer o sapateado para a cena nessa linguagem, agora a gente cobra. Qual é a proposta? Né? É uma proposta que o vocabulário é o sapateado? Será que não seria outra linguagem? Tem tudo isso, é duro, sapateado é descontraído, então o tap dance, né, vamos dizer assim, vou usar o tap dance, tá? Então, proposta, linguagem era essa, aí depois eu vou em tudo, idealizou, realizou, finalizou, claro, vem todos os recursos, utilização de figurino, vocabulário, a forma que entra, teve pesquisa, cada vez mais, né, o corpo está presente. Então, é difícil, mas eu amo ser jurada, é um desafio, eu aprendo sempre mais, eu acho que é uma troca, às vezes a gente está dançando, às vezes é o outro que está sendo jurado, é rico. E pra gente, assim, assistindo, a gente não conseguiu assistir todas as noites, mas a gente tem uma noite de cada estilo, assim. E quando a gente foi na noite de sapateado e danças urbanas, eu adoro ir, porque aí eu sou leiga, assim, sapateado e danças urbanas, então eu consigo só assistir. Tá. E se eu assisto balé clássico, eu fico meio num mood de trabalho ainda, assim, sabe? A gente tenta não ficar, mas é meio que automático, assim. Eu entendo, assim. Imagino. Desculpa. Não, pode falar. O prazer que eu tenho de não estar na banca quando tá balé, clássico, e não sei o quê, e o neoclássico, eu falei, ainda bem, não queria estar na pele dele. A gente sente a mesma coisa. Eu tava filmando alguns trechos pra colocar no Insta, assim, tipo, pra fazer uma cobertura, né, do evento.
E aí acabou que eu publiquei tudo que eu filmei. Eu não consegui fazer, tipo, uma seleção assim, eu vou colocar esse, vou colocar um trechinho desse. Eu fui e coloquei meio que tudo, assim, porque realmente a energia, e principalmente, eu gosto muito dos grupos. Nossa, pra mim é uma muito coisa que é contagiante, né? assim, de ver. E a clareza no energia. som também, tipo, todos os pés mexendo juntinhos, produzindo o mesmo som, sabe? Tipo, é nítido que tá sendo igual, porque se você fez um pouquinho antes, um pouquinho depois, já não fica uma coisa tão clara, né? Então... E quando não estão fazendo a mesma coisa, mas está em harmonia, é incrível, né? Você fechar os olhos, assim, os grupos que passaram aqui, se fechar os olhos, você escuta mesmo uma música, uma percussão. Foi incrível. Nossa, eu tô feliz que quase vocês uma música, assistiram assim, Sapateado. né? A gente sempre assiste. Assiste. E você, além de participar agora como jurada, como ministrando cursos, como professora, você também organiza, né, co-diretora do Tap in Rio, que é um festival de sapateado. E eu imagino que sejam funções muito diferentes. Porque eu sinto pela gente, assim, né? Dançar balé e estar à frente de um podcast são coisas totalmente diferentes. E, assim, trabalhar com produção. Dançar, coreografar, ser diretora de um espetáculo e ser diretora de um festival são funções muito diferentes. Como foi isso pra você, assim? Foi tudo na minha vida veio chegando, assim, aos pouquinhos. E quando eu vi, eu já estava lá nessa responsabilidade, né? No caso do Tap in Rio, foi em 2001 ou 2002, já tem 24 anos o Tap in Rio, né? Que eu e o Steven, bailarina, professor, vocês... Não sei se vocês estão dando aula, mas não estão dando aula. Mas chega janeiro, vocês estão dando aula? Não, mas regular, assim. Lá, aqui, né, quando morava aqui, janeiro não tem aula. Também não tem dinheiro. Então, a gente criou, vamos fazer uma oficina. Então, começou assim, como um curso. Eu ainda me sentia só professora. E aí o Tap in Rio foi tomando uma proporção. Começamos com 30 alunos, agora são 350. Então, para sapateado, né, em janeiro. E aí eu fui, gente, agora eu sou diretora. Eu tenho que organizar isso aqui. Como é? Eu fui aprendendo na raça, né? Fui acolhendo pessoas para me ajudar. E são essas mesmas pessoas que eu tenho há 20 anos... que agora é uma equipe, eu posso dizer, agora eu chego no Tap in Rio, eu aproveito. Eles são incríveis, eu tenho uma equipe, então mas eu aprendi essa coisa de ser diretora de festival, continuo sendo diretora, né? A equipe bota a mão na massa, né? Mas você tem então, que pensar no todo, eu tenho né? que já estamos em janeiro, mas já tem 2 meses que a gente já... qual é o quadro docente? O que a gente vai fazer? Quais são os eventos, né? Eu vou pensar em tudo. É mais uma vertente, assim, que eu gosto. Acho que tudo que está ligado na minha área, eu me esforço, né? Não estudei produção, mas me esforço. Só um comentário agora que eu lembrei da gente falando do Tap in Rio, é que nesse ano o Bruno Maria, ele tava lá ministrando workshop, né? Ele é de Araraquara. Eu sou de São Paulo, capital, mas eu ainda pequeno fui para Araraquara. Foi onde eu comecei a dançar. E ele se formou no Ritmos, é um projeto municipal que depois veio se tornar a Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira. A gente estudou em anos diferentes, mas eu me formei lá no Iracema. E a gente se conhecia em Araraquara, e eu lembro dele falando sobre o Tap in Rio ainda nessa época, mais novo e tal. E falando, sabe, sobre a vontade dele de estar lá, de estar presente. E eu assisti ele dançando aqui em Joinville, sendo bicampeão. E ver que ele chegou lá e que ele tá ministrando o curso, passando esse conhecimento, é muito legal. Nossa, muito, que eu tô muito de legal. manga longa, então vocês vão ver que eu tô arrepiada. São muitos links, assim. Bruno, você... Araraquara? Araraquara. Então, tá, vamos por parte. Bruno, conheci Bruno bem pequeno. Eu ia muito para a escola em Araraquara, dar aula com o Steven. Muito, né? Eu tive experiências com o Steven também. Eu também fiz um curso dele em Minas, quando a gente foi pra participar lá de uma competição. Corte, o Nando já sapateou. Eu já sapateei na minha vida. Eu já sapateei na minha vida. Assim, bem iniciante. Eu não segui essa linha ali do sapateado, fui pro clássico ainda novo, assim. Mas eu adoro, sempre que eu vejo os espetáculos e tudo mais, eu mexo um pouquinho ali o meu pé. Tento fazer o meu pullback, que ainda sai meio falhado. O pé direito vai, meu pé esquerdo ainda dá aquela falseada no ar. Agora mas eu tô eu tento. Agora ele pode avaliar, ele pode assistir avaliando o sapateado. Quanta novidade. Olha, que bom, fico feliz que ele tenha passado. Tem muitos bailarinos que passaram pelo sapateado.
Agora passou o Igor Monteiro, Felipe, Sim. agora tem o Pedro, Uhum. né? Bolshoi. Então, com certeza, acho que leva uma rica experiência, né? Rítmica, Com certeza, corpo, com certeza. balanço, Musical, é. não tem como. Mas voltando pro Bruno, o Bruno eu lembro de lá em Araraquara, e quando convidamos ele para o Tap in Rio, né? A gente vê, o Tap in Rio é uma plataforma, é uma plataforma para, como serviu para Steven, para mim, de trazer as pessoas que estão crescendo, que estão surgindo. A gente dá prioridade aos artistas nacionais. Tem convidados internacionais também, mas dá Isso prioridade. é muito legal, porque no Brasil a gente tem tantos artistas incríveis de todos os estilos de dança, né? E às vezes não são tão valorizados quanto pessoas que vêm de fora. Então é muito legal vocês dar direção, ter essa visão e valorizar, né? Eu acho que eu dizer que de 32, 35 professores, 30 são do Brasil, né? Que e demais. Bruno veio, assim, maravilhoso. Ele começou dançando, foi bolsista, ganhou do desafio, ganhou não sei o quê. E eu hoje, eu fiz uma batalha aqui em Joinville e estava procurando, falei, será que o Bruno tá para ser jurado? Procurei saber com os outros artistas sapateados, Thiago Franco, não sei o quê. Não, aí o Thiago falou, eu tô indo sim para Joinville, porque o Bruno, nesse momento, ele tá viajando na Europa com uma companhia de sapateado. Que demais! Que demais. Ele não está aqui, porque ele aqui também é um lugar incrível, né? Uhum. Mas o Bruno, eu fiquei muito emocionada. Ele está viajando, está em turnê na Europa, neste momento, com sapateado. Então, Que demais, fico muito feliz. E quando a gente vê também o início da trajetória, né? E depois acompanhar esses resultados assim, dá uma baita de uma nostalgia. E como a vida vai fluindo, né? Em diferentes caminhos das pessoas, isso é muito legal. Lá no Step in Rio, a gente teve alunos assim, de projeto que tinham nunca nem visto praia. Né? A gente faz no Rio, em Copacabana, assim. E era assim, ficam no alojamento, aí faz isso, faz as aulas, a gente oferece todas as aulas. E ali, desses, assim, eu posso dizer 2002, 2005, 2006, hoje em dia eles são todos professores do Tap in Rio, ou como o Bruno, não pode estar mais, né? Tá fora. Queria ter a plataforma de companhia mais para oferecer, mas ele está numa companhia daqui do Brasil, representando. Ele não está morando lá, ele está representando como um sapateador. Meu, incrível, incrível. E outra coisa que eu lembrei aqui, eu vou um pouquinho no que eu vi, vou trocando essa experiência. Papo aqui, Desculpa. Tá meio excluída desse papo, mas tudo bem. Vai pensando numa pergunta sua aí, que daqui a pouco você volta pra conversa. Vai. Mas, Jam Session. Sim. Acho a coisa mais incrível, improvisação, música rolando e tal. Mas nas experiências que eu tive, eu fui meio que jogado assim, tipo, vai, participe e tenha a sua experiência. Porque eu não me sentia confortável ainda pra improvisar e tal. E eu sinto que a gente não trabalha muito isso, né, no balé clássico. A gente não tem esse espaço pra improvisação. E é uma coisa muito comum, uma coisa muito trabalhada no sapateado. E como que vem eu vou ter isso? que interromper. Jam Session, então, é tipo essas batalhas. Não é batalha. Session é um encontro. Você vai improvisar, ok? Mas com música ao vivo, né? Jam Session vem da... É totalmente improviso. É totalmente improviso, né? Jam Session é totalmente improviso. Não é a batalha. A batalha você tem 2 sapateadores, que no final sobra um. Mas o Jam Session é uma celebração mesmo. Você pode Jam Session, tap dance, por exemplo, você faz no Brasil, entra povo do Lindy Hop. São essas linguagens que vêm da música jazz, né? E é incrível, né? Porque a hora que você tá, eu acho que é o êxtase assim, do sapateador. O músico ali, a troca. Teve uma jam session aqui, vai ter ainda pelo festival, tô fazendo propaganda, né? Claro, com certeza. Dia 23, eu não sei o horário direito, 25, não é? 25, eu sei. O diretor tá ajudando, Diretor, porque acho que é 16 Depois a gente posta no Instagram do festival, vai estar lá. Tá, tem a Jam Session, então é bacana demais que o festival, né, Joinville, tem as aulas à noite e todas essas ambientações, essas frentes do sapateado. Cada vez deixando a experiência mais completa. A Jam Session é onde é a raiz mesmo ali, né, o improviso. Por que você está falando isso? Vocês falaram, a gente também não tem experiência no balé clássico de improvisar, não dá tempo. Mas eu falo que foi sorte ou não. Eu na minha fase de início de sapateado já profissional,
Eu estava dentro de 2 companhias. E não era tradicional no Rio de Janeiro fazer muitos encontros, né, de jam session. Não precisa nem ser só, vamos ter músico, não sei o quê. Vamos se reunir e vamos improvisar, vamos brincar. É ali que você trabalha. Geralmente não dá tempo de trabalhar dentro da sala de aula. Então, os sapateadores, eles vão se encontrar e vão trabalhar. Eu trabalho sozinho. Eu não tive tempo para isso. Entendeu? Eu gosto de improvisar, mas não é assim, meu forte, eu vou improvisar. Eu passei 15 anos na companhia do Steven. E nós da dança ao mesmo tempo. Então, eu dava aula. Era uma época assim. E fazia coreografia de sapateado, programa Gente Inocente, não sei o quê. Então, assim, eu não tinha tempo. E também não tinha plataforma na época para isso. Uhum. Agora que tem mais festivais específicos de sapateado, tem todas essas frentes. Bate-papo sobre a linguagem, sobre a raiz. São aulas, noite de apresentação, jam session, batalha. Então, vai de sapateador mesmo, vai da onde você está. Você pode ser um ótimo professor e ficar só como professor. Então, eu equilibrei estar em companhias e dar aula. Porque eu acho que, né, no improviso também é uma coisa meio de você se libertar de uma vergonha, talvez, ou de, tipo, se apropriar do erro, do que você acha que é um erro, né? Porque, às vezes, quando a gente trabalhou na Rússia como bailarinos, e aí agora a gente tá nos Estados Unidos. São 2 mundos completamente diferentes dentro do balé. Uhum. E aí, nos Estados Unidos, a gente tem muita produção nova, assim. E aí, às vezes, os coreógrafos chegam e falam, tá, agora eu quero ver vocês improvisando. Aí a gente fica tipo... Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Mas a gente tá lidando melhor com isso já. Mas no começo foi muito difícil. Prática, porque a gente ficava tipo, eu vou improvisar. O que que eu vou... Como que improvisa? O que que eu vou improvisar, sabe? E aí, agora a gente tem tentado mais e tem fluído melhor, assim. Mas também é um treino, não é? É um treino e tem que começar do simples. Quanto menos é mais, né? Uhum. A gente do sapateado, não adianta querer fazer milhões de passos, o mais difícil, não. Você começa do simples, você vai vendo o seu improviso crescer, a sua prática, você controla, né? Você realmente controla. Porque parece fácil, não, eu vou chegar lá, mas na hora que tá lá, que tá todo mundo em torno de você, com a música, pode se bloquear. Travar. E eu acho que é muito mental também, né? Tem que relaxar, tem que curtir, tem que praticar. Para o sapateador tem que praticar, ouvir muita música mesmo. Jazz, né? Conhecer standards, que são importantes. Steven sempre falou para mim, você tem que conhecer no mínimo 10 músicas jazz conhecidas. Standards são jazz, não só americano, né? Mas a gente tem os nossos clássicos aqui também no Brasil. Então, você tem que conhecer os 10, porque... desses 10, alguns, quando você vai encontrar um músico para fazer uma jam session, você não é amigo dele, você não conhece, você pode estar do outro lado do mundo. Uhum. Ele conhece, porque também ele sabe o básico, que é mais mais conhecido dentro desse leque de standard de música jazz, né? Então você vai pedir uma música que você conheça, você conheça a nuance, aí tem que saber que é a divisão dela, se é swing, se é binário, qual é a velocidade que você quer, quem tá em quê? Tá numa salsa, tá latino, tá jazz funk. São vários, não é só saber improvisar, você tem que conhecer toda a estrutura que vai por trás. Você pode aprender isso, tem professores que passam isso, mas se você não for ler, estudar música e toda essa parte, você tem um choque ali na hora do seu improviso, se frustra. Mas é prática. É uma série de fundamentos. Não é só saber fazer o passo mais complexo. Tudo vai junto. A gente tem falado muito isso aqui sobre como, às vezes, a dança... A gente fala do balé clássico, que é mais a nossa bolha, mas... Ele já não é mais, já descobrimos. Mas, assim, trocando com as pessoas que vêm aqui, como em qualquer estilo de dança, não é só sobre a técnica. É muito sobre tudo que envolve ao redor disso. E também sobre se preocupar com esses conhecimentos teóricos, e no caso do sapateado, né, da música, assim, muito específicos, como isso também é importante, né? A gente sair do lugar de achar que dançar é só prática, é muita prática, mas também é estudo, né? Também é pensar. Eu acho que a gente entra em cena diferente quando você bebe de arte, né? De cinema, de estudar, mesmo que não seja da música, mesmo que não seja essa teoria, vamos estudar, né?
é vocabulário, é história. Pô, dar aula, entrar em cena, conhecendo a história da sua arte, é outra coisa. E quanto mais cedo a gente dar essa consciência aos mais novos que estão vindo, acho que isso só fortalece. Só faz ele estar com um argumento. Fica um desafio mais gostoso, assim, não sei, de seguir, sabe? De querer mais, acho. E Com certeza. falando em desafio, queria te perguntar se foi um desafio muito grande começar a fazer produções para TV, para comerciais, para gravações. Coreografia, né? Assim, é diferente, vamos dizer assim. Eu dancei muito tempo, né? Também como bailarina, assim, em televisão, já estava lá no meio. É uma dança completamente diferente. Às vezes treina alguma coisa numa sala enorme, quando você vai ver, você dança em cima de um queijinho, assim, pequenininho. Tu adapta... Já aconteceu uma situação várias assim? vezes. Várias vezes. Mas já aconteceu. Já várias vezes, de ter 3, assim, em cena, às vezes eu lembro que a gente dançava no programa que não tinha balé. Era um corpo de balé, né? Eu fazia 4 anos parte do Jovens Tarde. E aí, não tem balé. E aí a diretora falava assim, entra balé agora em cena. Então, entra lá. E a gente não sabia nem qual era a música, porque era meio que ao vivo que ela fazia. Então, assim, e ao vivo você tinha... Não era ao vivo. Já trabalhava em improvisação. Mas eu não estava sozinha, ainda tinha amigos, a gente. O que ia fazer? Qual coreografia? Então, assim, não era... Eu vivi bastante como bailarina. E quando eu fui começar a coreografar, eu sabia que eu já preparava o meu elenco, né? Assim, pode acontecer isso. Então, só muda um pouco a plataforma, né? Palco, sala de aula e televisão. E eu fiquei muito tempo na televisão, assim, dancei bastante, mas quando eu coreografei mais, foi mais para criança. Eu curtia muito gente inocente, aquelas crianças. Tudo. E tem era bem bacana. Algum projeto, assim, algum trabalho que te marcou mais, assim, na televisão? Que você lembre? Vários. Vários, todos os primeiros de cada, assim, por exemplo, na minha época eu não sei agora, eu tô um pouco desatualizada aqui. Como é que tá, por exemplo, Criança Esperança. Eu ia citar isso, que você fez o Criança Esperança. Mas eu fiz lá em 2000, né? 2001, 2000, 2003, então era algo que todo mundo almejava, porque era o corpo de baile do Criança Esperança. Então tinha a galera do Rio e a galera de São Paulo, depois ficava praticando, cada um, aprendendo as coreografias, cada um na sua cidade. Isso eu tô dizendo como bailarina, tá? Não como coreógrafa. Então, depois a gente se encontrava por uma semana e aquela troca, uma semana juntavam os coreógrafos, eu lembro, era Roseli de um lado vinha, Renato Vieira, Regina Saia, Caio Nunes da outra, então a gente se juntava, era uma semana, então era algo muito esperado, porque eram apenas, assim, vamos dizer, 20 bailarinos que faziam para selecionados para participar disso. Então, acho que é o primeiro de casa. Assim, né, no Brasil. E ele tem o programa tem esse intuito, né, de como diz, arrecadar. Né, então, assim, eu digo o primeiro de cada, eu nunca mais esqueço, vou contar aqui, meu grande mestre, amigo, que não está mais aqui com a gente, que é o Oswaldo Berry, que foi quem me ajudou muito, assim, eu lembro quando ele me ligou a primeira vez, eu vim do subúrbio, né, do Rio, e estava em Madureira, descendo umas escadas do shopping, e o telefone toca, falei, quem é ele? Adriana? Com o sotaque dele, é o Oswaldo Berry, né? Eu falei, nossa, Oswaldo, coreógrafo da Xuxa, não sei o quê. E daí, eu comecei foi ele que... Eu tive vários padrinhos, assim, tive muita sorte. Foi ele que me deu essa coisa de trabalhar mais na televisão e... Mas também tive outros. E que me deu esse primeiro, assim, como você perguntou, qual foi o primeiro? Então, assim, tem os primeiros trabalhos, tem os trabalhos marcantes de teatro, de ser televisão, não sei o quê, mas também tem o contato com essas pessoas. Que fez tudo isso ser possível. Sabe, assim, Oswaldo Berry, Stephen Harper, eu tive essas pessoas, assim. E eu comecei, assim, bem como bailarina, eu não saltei nada. Eu fui assistente de várias pessoas. Então,
Falando de trabalho de televisão, eu Foi uma posso escadinha. citar assim, Uhum. foi uma Muito escadinha. bem. Então, eu não digo nem assim qual foi o trabalho. Para mim, era muito mais importante ter essa pessoa que confiava em mim, sabe? Ter essa conexão. E alguém que é. gerou também essa oportunidade. Ai, tem outros também, não sei, eu não consigo lembrar. Ah, ninguém vai Não, deixar de falar, imagina. tá tranquilo. É isso. Mas a gente tinha citado já antes o Steven. Também citamos o Tapping Hill, a parceria de vocês. E vocês tiveram parceria em vários outros projetos. Ah, E uma dúvida, assim, nossa, que a gente quer saber, uma curiosidade, na verdade, é como que funciona esse trabalho entre vocês. Porque a gente também trabalha em casal. A gente Vocês são trabalha um na casal? mesma É. companhia, a gente trabalha com o Ballet Couple. A maioria dos nossos projetos é junto. E a gente queria saber de vocês, como que é esse trabalho do dia a dia, assim, de vocês? é isso aí. É maravilhoso. A gente sempre foi muito parceiro. Muito, muito, muito. Começou na companhia, desde o início de 2000. Então, era dentro da companhia. Depois a gente tinha duos. Agora a gente está criando, tem um duo pronto, assim, Vocês dançando? dançando. Que demais. E, na verdade, é um espetáculo didático, assim. A gente fez uma conferência dançada, que é bacana, tem vários números sapateados, percussão, e conta toda a história. É muito legal, assim, até não consigo me ver sem participar, mas a gente tem uma ótima afinidade. Tem uns momentos que são um pouco complexos, não sei se vocês têm, Tem. mas tem. que é rico pro resultado final, um Com escuta certeza. o outro, né? Então, o Tapping Rio, aulas, coreografar os dois juntos para outros, para não para gente, para a companhia. É muito enriquecedor, é muito prazeroso, a gente tem muita sorte de estar trabalhando. E também, cada um faz os seus Projetos trabalhos, à parte, projetos né? à parte, ao mesmo tempo, um ajuda o outro, um escuta o outro. Então, é A um gente tem parceirão muito de disso, assim, vida que e de é- trabalho. Nós somos muito diferentes em vários aspectos. Então, às vezes, quando a gente tá fazendo o mesmo projeto, a gente tem isso. Tipo, eu quero uma ideia, ele quer outra ideia. Até muitas vezes, Aí- quando a gente trabalha, sei lá, com outras pessoas, com terceiros assim, a gente monta grupos e aí cada um fica com seu contato pessoal e aí a gente fala com as outras pessoas, às vezes, sem a gente se falar entre si. Pra que gere mesmo essas diferenças e ideias que se complementem depois no processo geral, sabe? Porque a gente sente que isso também, que isso é exatamente o que você falou. Tipo, é rico você partir de uma ideia, pegar outra ideia, juntar as duas ideias e criar algo maior, né? Às vezes vai construindo, assim, essa ideia junto. Então, a gente tenta muito, assim, respeitar a ideia dos dois e chegar num resultado final. Mas, às vezes, também não é fácil, Não. porque quando você tem intimidade, às vezes você vai, principalmente ensaiando, no início, assim, quando a gente começava a se ensaiar, a gente se ensaiava muito sozinhos, sem outra pessoa assistindo. Aí era complicado, assim, a gente tinha intimidade. Então, você fala com a pessoa de uma maneira mais brusca do que você falaria se fosse outra pessoa. De uma maneira mais direta, né? Mais direta, Ou então faz um clima, né? Não, mas é isso. E também começou assim. Os ensaios, às vezes, são mais... O início mais complicado. Mas depois, né, que a gente... Acabou o projeto, é tão gratificante olhar para a pessoa assim, nossa, a gente tá junto, e tá cena junto, e tá trabalhando junto. Com certeza. E agora, nesses projetos que vocês estão trabalhando agora? Vocês estão morando aqui no Brasil? Estão no exterior? Estão meio que Não, a tentando gente juntar mora os dois? Lá, a gente mora na França tem mais de 5 anos. E a gente faz o projeto lá. E como é o francês? Seu francês. Oh, va très bien. Ah! Maintenant, agora. Mas você falou alguma coisa bem bonita, né, pra gente? É porque assim, o nosso francês, a Vai gente vai não muito entende. bem. Vai muito bem. Ah, tá. Agora, porque foi difícil. Hein? Eu cheguei, difícil conseguir trabalho, regular. Aí começou a pandemia, aí eu só falava português, o Steven fala português comigo, mas com meu filho fala francês, então foi difícil o francês. Mas agora vai um pouquinho. O Steven, ele fala francês, inglês e português. E você também. Eu falo agora, eu abandonei o inglês, né? Porque a gente estuda a vida inteira em inglês. Sim. Aí vai morar na França? Não dá. Então foi difícil pra mim, abandonei. Agora eu sinto que eu falo melhor francês que inglês. Nunca fui boa. Isso aconteceu meu com a gente inglês. também, porque enquanto a gente estava no nosso período de formação ainda, Aqui no Brasil. a gente estava estudando inglês, porque a gente tinha já essa ideia de querer trabalhar fora, em inglês, linguagem universal e tudo mais. Enfim, que recebemos nosso contrato para a Rússia. Ninguém lá falava inglês.
pra cidade que a gente foi, a gente teve que aprender o russo, então a gente só consumia as coisas em russo pra aprender o idioma. Era música, era filme, tudo que a gente podia era em russo. E Aí assim o foi por inglês 3 ficou- anos. Pois é. Muito ruim, assim, muito ruim. Assim. Mas agora, morando nos Estados Unidos, a gente Agora teve que voltou. buscar e tal. Ah. E assim, foi muito mais fácil da gente conseguir, né? Conquistar ali o inglês de volta do que Pô, pra mas aprender o russo. Nossa, É bem complexo É. também. É. Mas a gente mora lá e dou bastante aulas, coreógrafo, musical mas esse duo que a gente está montando, a gente teve vários formatos de duo. Tem duo que é espetáculo mesmo, que a gente apresenta. Quando tem músicos, amigos que vão visitar a gente, você vem, vamos fazer um espetáculo com esse Nossa. músico, alguma coisa a gente tem que fazer. Mas esse espetáculo agora, a gente vende ele muito para segundo grau, liceu, não sei como é. Segundo grau, e conservatório de dança. Ele é muito didático e ao mesmo tempo é um espetáculo. E é bacana porque lá as escolas, os conservatórios, as universidades, eles têm uma verba para contratar esses espetáculos didáticos. Se eles não usam, eles têm que devolver no final do ano, sabe? Então a gente tem uma linguagem que é muito legal, porque os professores das escolas é que precisam se interessar. Né? Eles vão no site, numa plataforma, o nosso espetáculo está lá, então ele é direcionado, ele pode ser interessante para um professor de história, geografia, Estados Unidos, música, esporte, inglês. Então, E aí são os professores que buscam esses os espetáculos? professores, tem uma plataforma que os professores de todas as instituições vão lá, tem que ter arte de alguma forma. Então, gostei disso, interessante, estamos na época de tal, e daí a gente apresenta. Então, é fácil vender e a gente já nem começou o ano, né? Começa em setembro, a gente já tem 11 espetáculos. Às vezes tem lugares que a gente tem que fazer 2 no mesmo dia. Então, a gente está muito feliz com esse novo projeto, que é um formato que pode ser um espetáculo como cena fora da escola, mas também é didático, assim. E como é dar aula para alunos franceses no sapateado versus brasileiros no sapateado? Porque geralmente tem muita diferença. E meus alunos franceses não escutam. Ai, meu Deus. Não, fala em português, tá tranquilo. Não, porque eu vou falar... eu vou falar em português. Mas é assim, porque lá eles... quando a gente... São os nomes do passo, né? Que são... A nomenclatura do inglês, do sapateado, tá em inglês. Né? Eu falo português. Na aula, eu aprendi o francês na raça, dando aula ali para meus alunos. Era só eu, não tinha ninguém para traduzir, os sapateadores, alunos que só falavam francês. É muito difícil para minha cabeça. Então, eu tenho que falar em francês, o nome está em inglês, mas eles não falam a pronúncia do inglês. Eles levam, por exemplo, teve uma vez que eu falei, vamos fazer um paddle home. Paddle home é um passo que é como se fosse um remo, sabe? Ele fica tac, 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 tac. Você sabe esse? Não muito bem. Não, você ainda conhece, não. você pode não ter ligado o nome. O nome, e aí os isso. alunos estão assim, ó, pra mim, ó. Eu falei, paddle, não. Padalo! Padalo, Adriana! Ok. Aí eu entendi. Mas agora, falando em francês, eu até lembrei. Eu acho que o meu sotaque é meio francês. Que eles vão ler P-A-D-D-L-E. Então, eles vão ler e... Então, é muito louco, porque eles ficam me olhando assim. Primeiro, eles já me olham assim, porque eu tenho sotaque. E eu vou ter pro resto da minha vida. Com certeza. E não é um problema. E tudo bem. E é um charme. Você é da onde? Então, e aí fica uma brincadeira. E agora eu já tô tendo que... Tá ficando pior meu inglês, né? Porque eu tô tendo que falar... Como ler o inglês a francesar o inglês, igual a gente a portuguesa o inglês também, né? E o francês, porque no balé os passos são em francês. Mas a gente também não fala um francês como se fosse na França. Não, e lá na Rússia também eles pronunciavam de uma forma diferente. Mais russa, assim. E é engraçado, a gente foi pra A gente nunca foi desse mundo de competições. E aí, ano passado, a gente participou de uma competição muito grande lá nos Estados Unidos. Por essa curiosidade de participar de uma competição que a gente nunca tinha participado. Daí fomos direto pra uma das maiores do mundo, assim, foi super difícil, mas foi uma experiência muito legal. E a gente conheceu um francês, um bailarino francês, e a gente ficava perguntando pra ele, tá, como é que fala Grand Plié em francês, então?
E esse passo, e tandil, como é que fala tandil em francês? E aí ele ficava falando, sabe? Foi muito engraçado ver essa tipo. E a gente perguntou pra ele, como que é pra você vir fazer uma aula de um professor americano, de um professor russo, e escutar todos os passos de uma outra maneira? E aí ele falou que agora já acostumou, mas que no começo ele achava muito engraçado, né? Porque todo mundo, tipo, falava com uma segurança, e ele escutava e falava, tipo, mas não é assim. Mas ao mesmo tempo ele falou como era legal ver, tipo, as pessoas, sei lá, levando pro idiomas delas mesmo e não tentando falar uma coisa que não faz parte da vida delas. Você sente isso também? Eu sinto muito, muito mesmo. E lá, por exemplo, eu não sei nem se é bom ou se é ruim, mas os filmes são todos traduzidos no cinema. Tudo traduzido para francês. Não tem a legenda, tu vai ver um filme com legenda. A maioria, pelo menos na região, tem legenda, você tem que procurar. Com legenda, mas é mais, você vai ver de cara tudo traduzido. Não sei se é por isso, mas eu me divirto agora. No início, eu tinha que entender 2 línguas, né, ao mesmo tempo. O francês e o que ele estava falando de inglês. Aí agora, não, mas peraí, como é que se escreve? Soletra. Aí eles... eu me divirto. É um processo, né? É um grande processo. E hoje ainda você tem curso aqui no festival. Amanhã e amanhã. Depois... 23 e 24. Amanhã, quer dizer, hoje. Bom, gente, a gravação não vai ao ar no dia que a gente tá gravando. Não venham para o festival, quando você tá vendo, em maio. Bom, esse aqui tá sendo gravado, o festival, mas eu tô dando aulas aqui. Eu ia comentar sobre como é legal você poder estar presente aqui, mesmo morando lá, e trazer, né, continuar trazendo o seu conhecimento, projetos e tal, aqui pro festival. Desculpa, eu tava olhando, mas eu falei que minha aula não era hoje no vídeo, mas a minha aula é hoje. Tá bom, então. No momento eu pensei, nossa, eu jurei que eu vi que era hoje. Hoje! Desculpa, mas por que eu quero... Desculpa, eu vou falar isso aqui. A minha aula de hoje, gente, quando tá gravando, ela é uma aula muito especial, porque foi quando, pela primeira vez ou segunda vez, na abertura oficial do festival, foi um espetáculo de sapateado que o Steven fez, convidou vários sapateadores da época em 1996. E eu vou dar esse repertório aqui como conteúdo, né? Eu vou dar o repertório de 1 hora, mas eu vou dar uma coreografia que se chama So What, a música Miles Davis. E então é muito... Para mim é muito emotivo, porque eu não estava nesse elenco, mas eu assistia no Brasil o ensaio no Rio o ensaio deles, e eu falei, por que não? Então eu escolhi um número que eu danço com o Steven até hoje. Tem 96, 98. Tem 26 anos. Nossa, que legal vocês criarem esse repertório e continuar levando, assim. Nossa, é muito... É um repertório da companhia Stephen Harp, né? E aí eu falei, por que não? Vai lá. Trazendo o festival pro festival. Trazendo o festival. Olha, a nossa conversa foi incrível com você. Obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite e pela história que vocês estão deixando aqui com cada artista que passa. Obrigada de verdade. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui e também por toda essa troca. Falar, Eu adorei também ter esse momento de nostalgia do meu momento de sapateador. Sim. Eu tive essa fase na minha vida também. E enfim, a gente só tem mesmo a agradecer. E pra galera que continua nos acompanhando, né, nos próximos episódios. E acompanhando a Adriana também, né? Em todos os cursos e espetáculos e apresentações. Ainda temos noite competitiva de sapateado. Ainda tem. Com transmissão ao vivo no YouTube do festival. Um beijão. Tchau, gente. E até o próximo episódio.